O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus é Filho de Deus, é porque, na verdade, Ele é Filho de Deus. Deus não mente. E que necessidade teria de Deus falar que o Senhor é o Filho dele, se Ele não fosse gerado e nascido de Deus? Se o Senhor Jesus não tivesse princípio, como Deus não teve princípio, que Ele é eterno no passado, se Jesus fosse eterno no passado, Deus teria falado que era eterno como Ele no passado, que Ele não teve princípio, igual o Pai. Mas Ele diz que o Senhor Jesus foi gerado e foi nascido de Deus. Se a Bíblia diz assim, por que nós vamos dizer que Ele é coeterno com o Pai, sem princípio igual ao Pai? Será que nós somos mais sábios do que a Bíblia? Será que nós somos mais sábios do que Deus? Se fosse assim, então não precisava da gente estudar a Bíblia. Mas a Bíblia afirma que o Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus. Está lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 5. Ele é gerado e nascido de Deus. Ele teve princípio. Ele teve princípio. O apóstolo Pedro diz em Mateus 16:16, respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Senhor Jesus perguntou para eles, uns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou um dos profetas, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se ele não fosse Filho de Deus, ele teria falado com Pedro, falou, Pedro, calma Pedro, eu não sou Filho de Deus, eu sou coeterno com Deus. Mas ele não disse, ele falou, bem-aventurado é tu, Bornaja, bem-aventurado é tu, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Pai que te revelou. Deus sempre teve o Filho dele lá no céu, portanto Adão e Eva, quando pecaram, o Pai e o Filho se combinaram. O Filho se ofereceu para morrer no lugar do pecador. O Filho de Deus se ofereceu para morrer no lugar do pecador. Aquele filho, o que é um filho? Para ser filho de uma pessoa, como que a gente é? A gente tem que ser gerado e nascido. Todo ser humano, seres animais, todos os animais, todos os humanos, para eles nascerem, ele tem que ser gerado e nascido. Para ele ser filho de uma criatura, ou seja, o cavalo, o boi, o porco, o homem, para ele ser filho, ele tem que ser gerado e nascido. Assim também foi o Senhor Jesus com o Senhor Deus. Ele foi gerado e nascido de Deus. Então, lá a primeira carta de João 4,15 diz assim, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, se uma pessoa confessar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nessa pessoa e a pessoa também permanece com Deus. Por quê? Porque confessou que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Mas se você confessar que o Senhor Jesus é um segundo Deus, que ele não foi gerado e nem nascido, que ele é coeterno, que ele não teve princípio igual ao Pai, aí você está negando que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E qual é o resultado dessa negação aí? Essa negação aí, o resultado é a morte espiritual, a morte eterna. Portanto, a doutrina da Trindade, criada por Satanás, ela foi criada para combater a verdade de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, para colocar o Senhor Jesus no lugar como Deus e também colocar o Espírito Santo como Deus. Então, para uma pessoa ser salva, ela tem que confessar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Quando a pessoa confessa que o Senhor Jesus é o Filho de Deus,
fazemos a vontade de Deus. A pessoa está fazendo a vontade de Deus quando ela confessa que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Porque ela está confessando que está na Bíblia, confessando que Deus mandou escrever. Agora, quando uma pessoa confessa que o Senhor Jesus é Deus, ela está fazendo o contrário que a Bíblia ensinou, está fazendo a vontade de Satanás. Satanás é que quer que as pessoas acreditem que o Senhor Jesus é um segundo Deus, que ele é coeterno com Deus, que ele não teve princípio. Mas a Bíblia ensina que ele foi gerado e nascido de Deus e que ele tem um princípio.